Sob o governo Lula, as estatais federais registraram o maior déficit da história nos 2 primeiros meses do ano. A nossa repórter Júlia Firmino chega ao vivo, vai trazer todas as informações, os detalhes desse levantamento. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Conta então para o nosso público qual é o valor desse rombo. Já fizeram as contas? São 4,16 bilhões de reais, Caniato. Como a gente costuma dizer, é muita grana, mas dessa vez a notícia não é positiva não, viu? Boa noite para você, para quem tá com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De acordo com o que foi divulgado, então, pelo Banco Central, nesta terça-feira, entre janeiro e fevereiro desse ano de 2026, o Brasil registrou aí esse rombo de 4,16 bilhões de reais de déficit, né? E aí, esses gastos, né, a gente precisa entender, esse déficit acontece quando os gastos são maiores do que a receita. Esse é o pior resultado, como você bem colocou, para esse período, para esses 2 meses, primeiro bimestre do ano, desde 2002, ou seja, há mais de 20 anos, é muito tempo, desde o início da série histórica aí dessas medições. E antes, o pior rombo, só para a gente colocar aqui para nossa audiência entender, o pior rombo era de 2024 para esse período, quando foi registrado menos 1,36 bilhão de reais, tá? O resultado é negativo, né, nesse bimestre, é parecido com o déficit do ano inteiro passado, quando foi registrado 5,1 bilhões de reais de déficit. Então tá muito perto, né? 2 meses comparado com um ano todo é muita coisa. Tudo isso num contexto, né, Caniato, em que a gente tem falado muito aqui na programação da Jovem Pan sobre aquela crise nos Correios, que os Correios têm enfrentado, uma estatal, e aí até setembro de 2025, ou seja, no finalzinho ali de 2025 do ano passado, o prejuízo era de 6 bilhões de reais, mas pode chegar a 9,1 bilhões de reais no ano fechado de 2025, dado que ainda não foi divulgado. Então, isso pode crescer, essa é a perspectiva ainda, perspectiva muito ruim. Em dezembro de 2025, os Correios até chegaram a fazer um empréstimo de 12 bilhões, mas não foi suficiente. A expectativa para esse ano agora de 2026 também deve ser de um novo empréstimo ou de uma ajuda aí do governo, porque eles precisam ainda de 8 bilhões de reais para fechar as contas, para concluir, realmente tentar fechar, ajustar as contas da casinha, né, da lojinha, como a gente costuma dizer. Mas a notícia não é positiva não, né, Caniato? A gente segue acompanhando para deixar aqui a nossa audiência muito bem informada a respeito de tudo isso. Volto com você. Pois é, parece notícia velha, mas não é. É que é recorde atrás de recorde quando olhamos para o rombo das estatais. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. A gente segue em contato. Deixa eu chamar então os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila, a atual administração quebrou o recorde do rombo nas estatais, que era da própria administração Lula 3 para esse período, né, o primeiro bimestre do ano. Quem puxa a fila? Os Correios. Mas é preciso jogar luz sobre quais aspectos da administração pública quando uma gestão acaba quebrando o seu próprio recorde na gestão das estatais. O Guinness vai ter que abrir um livro só para o Lula e para o PT. Vamos lá, recorde de imposto, 28 aumentos, recorde do gasto público, nunca na história do Brasil gastou tanto dinheiro, recorde de rombo de estatal, recorde de roubo dos aposentados. Bom, é um livro dos recordes eternos nós vamos fazer aqui. Mas olha o que nós estamos falando aqui. 4 bilhões de reais de rombo só no bimestre, não é o ano, nada, bimestre é 2 meses. 4 bilhões de reais, para a nossa audiência ter uma ideia, daria para comprar mais ou menos 4,6 bilhões de cesta básica. É isso, o montante do dinheiro que o governo tem que financiar com os nossos impostos, que deveriam ir para melhorar a segurança pública, melhorar a saúde. E não, está indo para cobrir rombo de estatal. E sabe por que tem rombo de estatal? Porque o governo aparelha empresas estatais, contrário ao que diz a lei.
O governo não quer saber de gente competente tocando estatal. O governo quer saber de cupincha político, de correligionário político governando estatal. Por isso, Caniato, só tem uma saída. Privatiza já, privatiza todas as estatais, Correio, Petrobras, Banco do Brasil, acaba com essa farra. É inacreditável o que as estatais se transformaram no Brasil, em cabide de emprego, em rombo de contas e um verdadeiro sorvedor de dinheiro dos nossos impostos. Nós trabalhamos 5 meses por ano, de janeiro a maio, para pagar imposto. E o que nós temos? Dinheiro indo cobrir roubo da Previdência e rombo de estatal. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque tem um aspecto que a gente precisa destacar e analisar. Tem muita gente que diz o seguinte, Musa, sempre foi assim, estatal nunca deu lucro, é sempre desse jeito, sempre operando no vermelho, é rombo atrás de rombo. Mas quem afirma isso com muita propriedade está mentindo, né? Vimos, não faz tanto tempo, estatais ou algumas estatais que operaram no azul. É difícil tornar uma estatal uma empresa eficiente, que opera no azul, que dá lucro? Qual é a lógica de uma administração que pouco liga para a eficiência da empresa, assume o risco de fechar no vermelho, e aquela que ajusta a casa, manda embora e transforma aquela estatal em um bom negócio? Veja, Caniato, aqueles que dizem, como você muito bem colocou, que estatal não dá lucro, nunca deu ou não é para dar lucro, primeiro mostra um profundo desconhecimento na parte econômica. Segundo, basta olhar dados. Eu não quero transformar isso aqui num campo ideológico, mas basta olhar os números para perceber que não, que as empresas deram lucro. E antes que surjam aqueles debates a respeito de estatal não deve dar lucro, se você tem a União como principal acionista, ou estados, ou municípios, pouco importa, uma empresa que não é privada, quem é o acionista, no fundo, é a União, são os estados. E quem é a União, quem são os estados? Somos todos nós os pagadores de impostos. Portanto, nós somos sócios dessas empresas, mesmo que nós não queiramos. E aquelas empresas que fazem uma gestão eficiente, elas sim conseguem dar lucro. Como a gente falou, há pouco tempo basta olhar para trás. Quando as empresas são usadas como instrumento de política partidária, fica nítido que quem banca esse rombo, esses déficits, somos todos nós. Afinal de contas, nós somos os acionistas dela, como eu acabei de falar, querendo ou não. Se você jamais comprou uma ação de uma empresa estatal, você também é acionista, porque você é pagador de imposto. E quando ela tem rombo, eles cobrem esse rombo com o seu imposto, que faz parte do orçamento, que fica cada vez mais apertado, sem dinheiro para sobrar, para investimento, para segurança, para saneamento, tudo aquilo que você acha que o Estado está lá para te dar com eficiência, mas que não te entrega absolutamente nada. Portanto, somos sócios e pagamos todas essas contas. Claramente, quando uma empresa é eficiente, ela sobra dinheiro, significa que isso sim é retornado para a população, ou deveria ser, afinal de contas, você tem um dinheiro sobrando e você não suga, não parasita em cima do orçamento público que já é escasso. E o que acontece é que nas práticas petistas, o que nós vemos é que as empresas estatais não são empresas para dar lucro e beneficiar a população. Não, ela é usada como instrumento de política partidária para que eles possam drenar mais orçamentos em suas próprias mãos. Cada empresa estatal tem um orçamento destinado a ela, alguns bilhões de reais. E isso é mais dinheiro centralizado na mão do político de turno. Claramente ele usa ao seu bel prazer. Uma constatação apenas clara que vai na linha desse uso de política partidária das estatais rapidamente. Se nós pararmos para pensar, e esse dado é brutal, se Lula não concorrer à presidência agora em 2026, ou em 2030, podemos postergar essa agonia mais 4 anos, não importa, será a primeira vez, ou seria a primeira vez em 40 anos, que o eleitor brasileiro não teria Lula nas urnas, praticamente. Em 40 anos, olha só o Brasil para onde foi. Nós teríamos tido oportunidade de ser realmente um país muito mais na ponta da tabela. E o que nós nos tornamos, em PIB per capita, cada vez mais para baixo da metade mais pobre do país, ou do mundo, perdão.
Pois é, mas eu vejo também muitos políticos ou grupos políticos defendendo uma política de privatização, por exemplo. Deixa eu chamar o Mota, que já fez muitas análises a respeito, é um defensor, inclusive, das privatizações, mas quando a gente traz uma notícia, mais uma, né, que revela o rombo das estatais, agora um recorde, quando a gente olha para esse recorte do primeiro bimestre do ano, essa administração conseguiu bater o recorde. E o recorde estava com a mesma administração em 2024. Mas, Mota, é preciso olhar para a dificuldade que os governos que já passaram tendem a avançar com uma agenda de privatização. E isso passa também pela maneira como a política brasileira ou os políticos brasileiros olham para essa questão, né? Porque mais estatais, mais dinheiro. Mais dinheiro, mais poder, mais cargos, mais indicações e por aí vai. Mas tem um detalhe que a gente não pode deixar o nosso espectador esquecer. Existe uma lei chamada Lei das Estatais, que estabelece critérios técnicos para a nomeação de dirigentes e presidentes das estatais. Essa lei proíbe indicações políticas, veda a participação de ministros, dirigentes partidários em posições de comando e de pessoas que participaram de campanhas eleitorais nos 36 meses anteriores à nomeação. Acontece que, em março de 2023, o então ministro Lewandowski concedeu uma liminar, suspendendo alguns trechos da Lei das Estatais. Ele suspendeu a quarentena de políticos e dirigentes partidários. Vejam você, essa liminar atendeu a um pedido do Partido Comunista do Brasil. Não é fofo? Eles argumentaram que a quarentena era discriminatória. Então a liminar suspendeu. O que o governo fez? Saiu nomeando políticos para todas as estatais.